Se você quer conhecer os fundamentos da República Federativa do Brasil, que estão previstos lá na nossa Constituição entre os artigos 1º a 4º, eu te convido a ficar nesse vídeo. Hoje nós vamos abordar os primeiros 4 artigos da Constituição, os princípios fundamentais. O título 1 da Constituição Federal, ele nos traz os chamados princípios fundamentais do Estado brasileiro, que são os fundamentos da nossa República. E ele já começa no seu artigo 1º trabalhando justamente com esses fundamentos, ou seja, com as bases estruturantes do Estado Nacional. Então vamos ler o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: primeiro, a soberania; segundo, a cidadania; terceiro, a dignidade da pessoa humana; quarto, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 5, o pluralismo político. E, no parágrafo único, ele diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Vamos agora estudar cada um desses princípios e verificar quais são os conceitos e por que é que eles estão justamente nesse ponto da Constituição. Por que eles devem ser os fundamentos da nossa República? Bom, primeiramente, eu tenho que lembrar que no artigo 1º fala que nós somos uma república. Se nós somos uma república, significa que essa é a forma de governo do nosso país. E o que significa isso? Que existem representantes eleitos pelo povo, os mandatos eletivos são temporários, ou seja, existe alternância de poder, os agentes políticos são passíveis de responsabilização por seus atos, existe a soberania popular, já que nós estamos falando de república, ou res, coisa pública, e os poderes estão tripartidos. Bem, a forma federativa do Estado brasileiro é a federação, ou seja, formado por um conjunto de Estados-membros com relativa autonomia para se organizar política e juridicamente e também regular os assuntos compreendidos por suas atribuições. Por isso, vale a pena estudar o significado e a abrangência de cada um desses fundamentos. Além disso, conforme a gente vê no slide, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Embora a federação por excelência seja aquela em que convivem as ordens jurídicas da União e a dos Estados-membros, a Constituição Federal de 88 inseriu os municípios e o Distrito Federal como entes federativos. É o que a gente chama de Pacto Federativo. E continua o artigo 1º. Constitui-se em Estado democrático, fundado no princípio da soberania popular, ou seja, o povo tem participação efetiva e operante nas decisões do governo. É fundado na ideia da defesa dos direitos sociais, ou seja, busca de superação das desigualdades sociais e regionais e realização de justiça social. Também destacamos aqui a pluralidade partidária, o que é fundamental num Estado democrático de direito, pois em estados de exceção há a presença de um único partido, o partido que institucionaliza a arbitrariedade. E quando o artigo 1º diz que constitui-se em Estado democrático de direito, nós temos que entender o que é Estado de direito. Ora, todos estão submetidos à lei confeccionada por representantes do povo, inclusive o próprio Estado. Os poderes do Estado estão repartidos e exercem mútuo controle entre si. Os direitos e garantias individuais são solenemente enunciados. Aí nós temos, então, a noção de Estado de Direito. E agora nós começamos a estudar cada um dos princípios. O primeiro deles é a soberania. A soberania é o poder de organizar-se juridicamente e de fazer valer, dentro de seu território, a universalidade de suas decisões nos limites dos fins éticos de convivência. A soberania significa o poder supremo que cada nação possui de se autogovernar e se autodeterminar. Este conceito surgiu no Estado moderno, com a ascensão do absolutismo, colocando o rei na posição de soberano.
Sendo assim, poderia governar como bem entendesse, pois seu poder era exclusivo, inabalável, ilimitado, atemporal e até divino, ou seja, era um poder absoluto. Nesse sentido, o filósofo inglês Thomas Hobbes, em sua obra Leviatã, defende que quando os homens abrem mão do estado natural, deixa de predominar a lei do mais forte. Mas, para a consolidação desse tipo de soberania, é necessária a presença de uma autoridade, à qual todos os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, permitindo que esta autoridade possa assegurar a paz interna e a defesa comum. Este soberano, que à época da escrita da obra de Hobbes se consolidava no monarca, deveria ser o Leviatã, ou seja, uma autoridade inquestionável. No mesmo direcionamento se encontra a obra de Maquiavel, que rejeitou a concepção de um soberano que deveria ser justo e ético para com seu povo, desde que sempre tivesse em vista a finalidade primordial de manter o Estado íntegro, na conduta dos homens, especialmente dos príncipes, contra a qual não há recurso, ou seja, os fins justificam os meios. Portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter o poder, os meios que empregue serão sempre tidos como honrosos e elogiados por todos, pois o vulgo atenta sempre para as aparências e os resultados. A concepção de soberania inerente ao monarca se quebrou numa fase posterior, notadamente com a ascensão das ideias iluministas. Com efeito, passou-se a enxergar a soberania como um poder que repousa no povo. Logo, a autoridade absoluta da qual emana o poder é o povo, e a legitimidade do exercício do poder no Estado emana deste povo. Assim, no Estado democrático, se garante a soberania popular, que pode ser conceituada como a qualidade máxima do poder extraída da soma dos atributos de cada membro da sociedade estatal, encarregado de escolher os seus representantes no governo por meio do sufrágio universal e do voto direto, secreto e igualitário. Nesse sentido, se liga diretamente ao parágrafo único do artigo 1º da Constituição, que prevê que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. O povo é soberano em suas decisões, e as autoridades eleitas, que decidem em nome dele, representando-o, devem estar devidamente legitimadas para tanto, o que acontece pelo exercício do sufrágio universal. Por sua vez, a soberania nacional é princípio geral da atividade econômica. Está lá prevista no artigo 170, inciso 1º da Constituição. O que demonstra que não somente é guia da situação política do Estado, mas também de sua atuação econômica. Nesse sentido, é que se deve preservar e incentivar a indústria e a economia nacionais. E a cidadania? A cidadania é o status da nacionalidade brasileira acrescido dos direitos políticos, isto é, do direito de participar do processo governamental, seja enquanto candidato ao governo, seja enquanto eleitor. Um dos elementos essenciais para o desenvolvimento da cidadania é a educação, de modo a formar pessoas envolvidas com a sociedade e capazes de votar, serem votados, participar da vida política do país, fiscalizar a atuação do Estado através dos meios próprios e zelar pelo cumprimento de seus direitos e deveres. Quando se afirma no caput do artigo 1º que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, remete-se à ideia de que o Brasil adota a democracia como regime político. Historicamente, nota-se que, por volta de 800 a.C., as comunidades de aldeias começaram a ceder lugar para unidades políticas maiores, surgindo as chamadas cidades-estado, ou polis, como Tebas, Esparta, Atenas. Inicialmente eram monarquias que se transformaram em oligarquias e por volta dos séculos 5 e 6 a.C. tornaram-se democracias. Assim, as origens da chamada democracia se encontram lá na Grécia Antiga, sendo permitida a participação direta daqueles poucos que eram considerados cidadãos, por meio da discussão na polis.
E nós temos aí os homens, os aristocratas, já que mulheres, estrangeiros e escravos não participavam. A palavra democracia vem do grego demo, povo, e kratos, governo. É um regime político em que o poder de tomar decisões políticas está com os cidadãos, de forma direta, quando um cidadão se reúne com os demais e juntos eles tomam a decisão política, ou indireta, quando ao cidadão é dado o poder de eleger um representante. Portanto, o conceito de democracia está diretamente ligado ao da cidadania, notadamente porque apenas quem possui cidadania é quem está apto a participar das decisões políticas a serem tomadas pelo Estado. Cidadão é o nacional, isto é, aquele que possui o vínculo político-jurídico da nacionalidade com o Estado. E ele goza de direitos políticos, ou seja, que pode votar, ser votado, no caso aí do sufrágio universal. Destacam-se aí os seguintes conceitos relacionados à cidadania. O primeiro, a nacionalidade, é o vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado Estado, fazendo com que ele passe a integrar o povo daquele Estado, desfrutando assim de direitos e obrigações. O segundo é o povo, é o conjunto de pessoas que compõem o Estado, unidas pelo vínculo da nacionalidade. O terceiro é a população, que é o conjunto de pessoas residentes no Estado, nacionais ou não. Compreende-se que a cidadania é um atributo conferido aos nacionais titulares de direitos políticos, permitindo a consolidação do sistema democrático. Também é importante frisar que existe a cidadania natural, aquela decorrente do nascimento, e a cidadania legal, outorgada por declaração legal, ou seja, a naturalização. A cidadania identifica que a pessoa, estando na posse de plena capacidade civil, também se encontra investida no uso e no gozo de seus direitos políticos. O terceiro princípio, ou terceiro fundamento da nossa República é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana encontra eco na relação de direitos individuais fundamentais estabelecidos pela Constituição. Ela representa o significado da pessoa na sociedade. A dignidade da pessoa humana é o valor base de interpretação de qualquer sistema jurídico internacional ou nacional que possa se considerar compatível com os valores éticos, notadamente da moral, da justiça e da democracia. Pensar em dignidade da pessoa humana significa, acima de tudo, colocar a pessoa humana como centro e norte para qualquer processo de interpretação jurídico, seja na elaboração da norma, seja na sua aplicação. Sem pretender estabelecer uma definição fechada ou plena, é possível conceituar a dignidade da pessoa humana como principal valor do ordenamento ético e, por consequência, jurídico, que pretende colocar a pessoa humana como um sujeito pleno de direitos e obrigações na ordem internacional e nacional, cujo desrespeito acarreta a própria exclusão de sua personalidade. A dignidade consiste na percepção intrínseca de cada ser humano a respeito dos direitos e obrigações, de modo a assegurar, sob o foco de condições existenciais mínimas, a participação saudável e ativa nos destinos escolhidos, sem que isso importe destilação dos valores soberanos da democracia e das liberdades individuais. O processo de valorização do indivíduo articula a promoção de escolhas, posturas e sonhos, sem esquecer que o espectro de abrangência das liberdades individuais encontra limitação em outros direitos fundamentais, tais como a honra, a vida privada, a intimidade, a imagem, dentre outros. É importante também registrar que essas garantias associadas ao princípio da dignidade da pessoa humana subsistem como conquista da humanidade, razão pela qual auferiram proteção especial consistente em indenização por dano moral decorrente de sua violação. Conforme diz Miguel Reale, a evolução histórica demonstra o domínio de um valor sobre o outro, ou seja, a existência de uma ordem gradativa entre os valores sociais. Mas existem os valores fundamentais e os secundários, sendo que o valor-fonte é o da pessoa humana. Nesse sentido, são os dizeres de Reale. Partimos dessa ideia,
a nosso ver básica, de que a pessoa humana é o valor fonte de todos os valores. O homem, como ser natural, biopsíquico, é apenas um indivíduo entre outros indivíduos, um ente animal entre os demais da mesma espécie. O homem, considerado na sua objetividade espiritual, enquanto ser que só se realiza no sentido de seu dever ser, quer dizer, como ele deve se comportar, é o que chamamos de pessoa. Só o homem possui a dignidade originária de ser enquanto deve ser, pondo-se essencialmente como razão determinante do processo histórico. Quando a Constituição Federal assegura a proteção à dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, ela faz surgir aí uma nova concepção de proteção de cada membro do seu povo. Essa ideologia de forte fulcro humanista guia a afirmação de todos os direitos fundamentais e confere a eles posição hierárquica superior às normas organizacionais do Estado, de modo que é o Estado que está para o povo e não o povo para o Estado. E o Estado deve garantir a dignidade de seus membros e não o inverso. Inciso 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Os valores sociais do trabalho são todos os direitos que possibilitam que o trabalho seja realizado com dignidade, entre eles, obrigação de remuneração justa e condições mínimas para o desenvolvimento da atividade. E a livre iniciativa? A livre iniciativa significa que as pessoas possuem inteira liberdade para possuir bens e para tentar desenvolver empreendimentos de qualquer tipo, desde que respeitem as normas legitimamente existentes. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, é importante dizer que quando o Constituinte coloca esses valores em paridade, um com o outro, fica clara a percepção do equilíbrio necessário entre essas duas concepções. De um lado, é necessário garantir direitos aos trabalhadores, notadamente consolidados nos direitos sociais enumerados no artigo 7º da Constituição. Por outro lado, esses direitos não devem ser óbice ao exercício da livre iniciativa, mas sim vetores que reforcem o exercício dessa liberdade dentro dos limites da justiça social, evitando aí o predomínio do mais forte sobre o mais fraco. E o que seria a livre iniciativa? Bom, compreende-se aí como a liberdade de iniciar a exploração de atividades econômicas no território brasileiro, coibindo-se práticas de truste, por exemplo, ou monopólio. O Constituinte não tem a intenção de impedir a livre iniciativa, até mesmo porque o Estado Nacional necessita dela para crescer economicamente e adequar sua estrutura ao atendimento crescente das necessidades de todos os que nele vivem. Sem crescimento econômico, nem ao menos é possível garantir os direitos econômicos, sociais e culturais afirmados na Constituição Federal como direitos fundamentais. Entretanto, a exploração da livre iniciativa deve se dar de maneira razoável, racional, tendo em vista os direitos inerentes aos trabalhadores, no que se consolida a expressão valores sociais do trabalho. A pessoa que trabalha para aquele que explora a livre iniciativa deve ter a sua dignidade respeitada em todas as suas dimensões, não somente no que tange aos direitos sociais, mas em relação a todos os direitos fundamentais afirmados pelo Constituinte originário. Essa questão fica melhor delimitada no título 6 do texto constitucional, que aborda a ordem econômica e financeira. É o artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, que seguem. A gente nota nesse caput a repetição do fundamento republicano dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por sua vez, são princípios instrumentais para a efetivação deste fundamento, conforme previsto do artigo 1º e do artigo 170, ambos da Constituição, o princípio da livre concorrência, artigo 170, inciso 4, o princípio da busca do pleno emprego, artigo 170, inciso 8, e o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras que tenham a sua sede e administração no país. Artigo 170, inciso 9 da Constituição Federal.
Ainda assegurando a livre iniciativa no exercício de atividades econômicas, o parágrafo único do artigo 170 prevê que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo naqueles casos previstos em lei. O quinto fundamento da nossa República é o pluralismo político. O pluralismo político é um princípio da democracia liberal que consagra valor às ideias políticas de qualquer segmento popular, veda a implantação de unipartidarismo e garante a liberdade de convicção filosófica e política. Mas não é apenas isso. A expressão pluralismo remete ao reconhecimento da multiplicidade de ideologias culturais, religiosas, econômicas e sociais no âmbito de uma nação. Quando se fala em pluralismo político, afirma-se que, mais do que incorporar esta multiplicidade de ideologias, cabe ao Estado Nacional fornecer espaço para a manifestação política delas. Sendo assim, pluralismo político significa não só respeitar a multiplicidade de opiniões e ideias, mas, acima de tudo, garantir a existência dela, permitindo que os vários grupos que compõem os mais diversos setores sociais possam se fazer ouvir mediante a liberdade de expressão, manifestação e opinião, bem como possam exigir do Estado substrato para que se fazerem subsistir na sociedade. O pluralismo político vai além do pluripartidarismo ou do multipartidarismo, o que é apenas uma de suas consequências, e garante que mesmo os partidos menores e com poucos representantes sejam ouvidos na tomada de decisões políticas, porque abrange uma verdadeira concepção de multiculturalidade no âmbito interno. O parágrafo único diz que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Com relação ao parágrafo único, nos termos da atual Carta, o povo exerce o poder indiretamente ao votar de maneira direta e universal. Existe também a possibilidade de o povo exercer diretamente o poder ao decidir soberanamente certas matérias que lhe são propostas, como, por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. A separação dos poderes é inerente ao modelo do Estado democrático de direito, impedindo a monopolização do poder e, por consequência, a tirania e a opressão. O artigo 2º da Constituição diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O poder executivo, na esfera da União, é exercido pelo chefe de governo, que, no Brasil, assim como em todos os países presidencialistas, é o presidente da República. A sua função típica, essencial, é administrar, mas também pode legislar. Por exemplo, elaborando medidas provisórias ou leis delegadas. E julgar é o caso dos tribunais administrativos, como, por exemplo, o Tribunal de Impostos e Taxas. O poder legislativo é exercido pelo Parlamento, que no Brasil corresponde ao Congresso Nacional, composto pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Sua função típica é a elaboração das leis, mas também administra, exemplo, possibilidade de criação ou extinção de cargos, empregos e funções relacionadas aos seus serviços, e julga, compete à Câmara dos Deputados autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Compete ao Senado Federal processar e julgar nos crimes de responsabilidade essas mesmas pessoas. O Poder Judiciário é exercido pelos juízes, desembargadores e ministros do Judiciário. Além de julgar, o Judiciário pode, de forma atípica, legislar, por exemplo, na elaboração do seu regimento interno, e administrar, fazendo a organização de suas secretarias e serviços auxiliares. O artigo 3º da Constituição nos apresenta os objetivos da República. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Inciso 2. Garantir o desenvolvimento nacional. Inciso 3. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Inciso 4. Promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo, de conteúdo programático, fixa metas a serem alcançadas em longo prazo. As enumerações desses objetivos fundamentais fornecem diretrizes, não apenas para o cidadão comum, mas, sobretudo, para as políticas governamentais. O estudante deve observar uma importante diferença entre o artigo 1º e o artigo 3º da Constituição, pois o artigo 1º ele define quais são os fundamentos, isto é, requisitos que já pertencem ao país, enquanto que o artigo 3º define objetivos, metas, normas que devem ser cumpridas ao longo do tempo. O Constituinte Pátrio trabalha no artigo 3º da Constituição Federal com os objetivos da República Federativa do Brasil. O primeiro deles diz construir uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária está no inciso 1º do artigo 3º e merece destaque ao trazer a expressão livre, justa e solidária, que corresponde à tríade liberdade, igualdade e fraternidade lá da Revolução Francesa. Essa tríade consolida as 3 dimensões de direitos humanos. A primeira dimensão, voltada à pessoa como indivíduo, refere-se aos direitos civis e políticos. A segunda dimensão, focada na promoção da igualdade material, que remete aos direitos econômicos, sociais e culturais. E a terceira dimensão se concentra numa perspectiva difusa e coletiva dos direitos fundamentais. Assim, a República Federativa do Brasil pretende garantir a preservação dos direitos fundamentais inatos à pessoa humana em todas as suas dimensões, e são indissociáveis e estão interconectadas. Aí, o texto constitucional busca guardar espaço de destaque para uma destas perspectivas. O segundo, o inciso 2, diz que é objetivo garantir o desenvolvimento nacional, para que o governo possa prover todas as condições necessárias à implementação de todos os direitos fundamentais da pessoa humana. Mostra-se essencial que o país se desenvolva, cresça economicamente, de modo que cada indivíduo passe a ter condições de perseguir suas metas. O inciso 4 diz que o Estado deve promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Ainda no ideário de justiça social, coloca-se o princípio da igualdade como objetivo a ser alcançado pela República Brasileira. Assim, a República deve promover o princípio da igualdade e consolidar o bem comum. Em verdade, a promoção do bem comum pressupõe a prevalência do princípio da igualdade. É importante destacar que o objetivo da sociedade é o seu bem comum, mas esse bem comum é o das pessoas humanas que compõem a sociedade. Com base nessa ideia, se apontam características essenciais do bem comum. Por exemplo, a redistribuição, pela qual o bem comum deve ser redistribuído às pessoas e colaborar para o desenvolvimento delas. Respeito à autoridade na sociedade, pois a autoridade é necessária para conduzir a comunidade de pessoas humanas para o bem comum. Moralidade, que constitui a retidão de vida, sendo a justiça e a retidão moral elementos essenciais do bem comum. O artigo 4º da Constituição cuida dos princípios de relações internacionais. E diz ele: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. De forma geral, percebe-se na Constituição Federal a compreensão de que a soberania do Estado Nacional brasileiro não permite a sobreposição em relação à soberania dos demais Estados, bem como o de que é necessário respeitar determinadas práticas inerentes ao direito internacional dos direitos humanos. Por isso, o último artigo do título 1, ele trabalha com os princípios que regem as relações internacionais da República Brasileira. E diz o artigo 4º, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Primeiro, independência nacional. A formação de uma comunidade internacional não significa a eliminação da soberania dos países, mas apenas uma relativização, limitando as atitudes por ele tomadas em prol da preservação do bem comum e da paz mundial.
Na verdade, o próprio compromisso de respeito aos direitos humanos traduz a limitação das ações estatais que sempre devem se guiar por eles. Logo, o Brasil é um país independente que não responde a nenhum outro, mas que, como qualquer outro, possui um dever para com a humanidade e os direitos inatos a cada um dos seus membros. O segundo inciso fala sobre a prevalência dos direitos humanos. O Estado existe para o homem e não o inverso. Portanto, toda a normativa existe para a sua proteção como pessoa humana e o Estado tem o dever de servir a este fim de preservação. A única forma de fazer isso é adotando a pessoa humana como valor-fonte de todo o ordenamento, o que somente é possível com a compreensão de que os direitos humanos possuem uma posição prioritária no ordenamento jurídico constitucional. Conceituar direitos humanos é uma tarefa complicada, mas, em síntese, pode-se afirmar que direitos humanos são aqueles inerentes ao homem, enquanto condição para a sua dignidade que, usualmente, são descritos em documentos internacionais para que sejam mais seguramente garantidos. A conquista de direitos da pessoa humana é, na verdade, uma busca da dignidade da pessoa humana. O inciso 3 fala sobre a autodeterminação dos povos. A premissa dos direitos políticos é a autodeterminação dos povos. Nesse sentido, embora cada Estado tenha obrigações de direito internacional que deve respeitar para a adequada consecução dos fins da comunidade internacional, também tem o direito de se autodeterminar, sendo que tal autodeterminação é feita pelo seu povo. Se autodeterminar significa garantir a liberdade do povo na tomada das decisões. Essas decisões de caráter político. Logo, o direito à autodeterminação pressupõe a exclusão do colonialismo. Não se aceita a ideia de que um Estado domine o outro, tirando a sua autodeterminação. O inciso 4 fala sobre a não intervenção. Não intervenção, entenda-se que o Estado brasileiro irá respeitar a soberania dos demais Estados nacionais. Sendo assim, adotará práticas diplomáticas e respeitará as decisões políticas tomadas no âmbito de cada Estado, eis que são prioritários na ordem internacional. O inciso 5 aborda a igualdade entre os Estados. Por este princípio, se reconhece uma posição de paridade, ou seja, de igualdade hierárquica na ordem internacional entre todos os Estados. Em razão disso, cada Estado possuirá direito de voz e voto na tomada de decisões políticas na ordem internacional em cada organização da qual faça parte e deverá ter a sua opinião respeitada. O inciso 6 fala sobre a defesa da paz. O direito à paz vai muito além do direito de viver num mundo sem guerras, atingindo o direito de ter paz social, de ver seus direitos respeitados em sociedade. Os direitos e liberdades garantidos internacionalmente não podem ser destruídos com fundamento nas normas que surgiram para protegê-los, o que seria controverso. Em termos de relações internacionais, depreende-se que deve ser sempre priorizada a solução amistosa de conflitos. O inciso 7 fala justamente sobre a solução pacífica dos conflitos. Decorrendo da defesa da paz, este princípio remete à necessidade de diplomacia nas relações internacionais. Caso surjam conflitos entre Estados nacionais, esses deverão ser dirimidos de forma amistosa. A negociação diplomática, serviços amistosos, bons ofícios, mediação, sistema de consultas, conciliação, inquérito, são os meios diplomáticos de solução de controvérsias internacionais e não havendo hierarquia entre eles. Somente o inquérito é um procedimento preliminar e facultativo à apuração da materialidade dos fatos, podendo servir de base para qualquer meio de solução de conflitos. O inciso 8 fala sobre o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Terrorismo é o uso da violência através de ataques localizados a elementos ou instalações de um governo ou da população civil, de modo a incutir medo, terror, e assim obter efeitos psicológicos que ultrapassem largamente o círculo das vítimas, incluindo antes o resto da população do território. Racismo é a prática de atos discriminatórios baseados em diferenças étnico-raciais que podem
consistir em violência física ou psicológica direcionada a uma pessoa ou a um grupo de pessoas pela simples questão biológica, herdada por sua raça ou etnia. O Brasil é um país que prega o pacifismo e que é assumidamente pluralista. Então, ambas as práticas são consideradas vis e devem ser repudiadas pelo Estado brasileiro. O inciso 9 fala sobre a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. A cooperação internacional deve ser especialmente econômica e técnica, a fim de conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos humanos, fundamentais internacionalmente reconhecidos. Os países devem colaborar uns com os outros, o que é possível mediante a integração no âmbito de organizações internacionais específicas, regionais ou globais. O inciso 10 trata da concessão de asilo político. Direito de asilo é o direito de buscar abrigo em outro país, quando naquele do qual for nacional estiver sofrendo alguma perseguição. Tal perseguição não pode ter motivos legítimos, como a prática de crimes comuns ou de atos atentatórios aos princípios das Nações Unidas, o que subverteria a própria finalidade desta proteção. Em suma, o que se pretende com o direito de asilo é evitar a consolidação de ameaças a direitos humanos de uma pessoa por parte daqueles que deveriam protegê-los, isto é, os governantes e os entes sociais como um todo, e não proteger pessoas que justamente cometeram tais violações. Sendo o direito humano da pessoa refugiada, é obrigação do Estado asilante, ou seja, aquele que oferece o asilo, conceder o asilo. Entretanto, prevalece o entendimento que o Estado não tem esta obrigação nem de fundamentar a recusa. O parágrafo único diz que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Basicamente, o que nós temos aqui nesse dispositivo é o papel do Mercosul diante aí de uma comunidade latino-americana. E se você chegou até aqui e esse vídeo está sendo legal, está sendo importante para você, é importante para mim também. Por favor, deixa aí o seu joinha, coloca seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque assim o algoritmo vai entender que esse vídeo é importante, ele é bacana e vai me motivar também a continuar a produção de mais material, mais conteúdo sobre direito constitucional para nós. Valeu!